Bom, Paz do Senhor, bom dia a todos. Vamos lá para a nossa última aula nós estamos estudando a parte de Apocalipse que fala da grande tribulação, e a Dinair pediu para eu falar um pouquinho hoje sobre sinais, tá certo? Que é os sinais para essas coisas poderem acontecer. Você que está no fundo aí, hoje eu passei uma imagem para o Alex que a letrinha vai ficar bem pequenininha, então se você tiver visão boa, tudo bem, mas aquela imagem ali é o que nós vamos estudar, tá certo? Bom, eu sei que a gente já orou, mas eu vou orar de novo, tá bom? Fica à vontade, quem quiser chegar aí para frente, fica à vontade, tá? Eu tomei banho, passei perfume, então você não vai ter uma surpresa desagradável, beleza? Então vamos orar? Pai Santo, Pai Justo, obrigado por esse momento, obrigado porque estamos na sua casa, porque temos esse tempo, esse lugar, temos saúde para poder nos reunirmos. Nós te agradecemos, Pai, que o Senhor possa abrir a nossa mente, para que a gente possa entender os teus planos, os teus propósitos, sabermos que as coisas contigo são sérias e que possamos nos posicionar dentro dos teus planos, Pai. É o que nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bom, esse mapa aí, Alex, se você pode tirar o zoom dele, deixar ele inteiro. Esse mapa aqui, ele é chamado Plano Divino através dos séculos. Ele é extraído de um livro, chama O Plano Divino através do século. O autor é Neil Lawrence Olson. Eu tenho o livro, é muito interessante de ler o livro, tá? Ele é bem elaborado, muito bem elaborado. E esse plano divino, ele trata da história da humanidade em dispensações. Você vê ali que tem a dispensação da inocência, logo no primeiro, depois tem a terra preta, que é o pecado, aí depois vem as outras dispensações, patriarcas, consciência, tá certo? O governo humano, patriarcal. O pessoal da mídia aí é fera, hein? É isso aí. Aí patriarcal, aí se você for andando, chegamos até Jesus, certo? Aí então, esse mapa ele trabalha o período de dispensações. Não significa que Deus foi mudando, significa que a revelação de Deus ela foi progressiva. Então, primeiro ele deu-se a conhecer na inocência, depois ele deu no período patriarcal, depois no período da lei. Então ele vai aumentando Obrigado, viu? Obrigado. Até as 10h30, acho que isso aqui dá. Obrigado. Então ele vai se revelando, só que uma revelação não anula a outra. Deus não vai mudando, ele vai se dando a conhecer. Então hoje ele revela a mão esquerda, amanhã ele revela a mão direita, depois ele revela o cotovelo. Então ele vai se revelando, tá certo? E aí quando chega em Jesus, após a morte de Jesus, haverá então, que nós estamos estudando, o arrebatamento, tá certo? Para frente aí, ó, o arrebatamento, certo? Aí no céu nós vamos ter o julgamento da igreja. E embaixo na terra, pode descer um pouquinho, fazendo favor. Embaixo nós vamos ter o período da grande tribulação. Aí, ó, tá vendo? É esse período que nós estamos estudando. Então nós estudamos o período do arrebatamento. Lembra que eu falava para vocês? Não sei o que, aí eu vim aqui, não sei o que lá e tal. Lembra que eu ia dando? Essa é a visualização gráfica, tá? Então, estudamos esse período da grande tribulação. Nós estudamos até o anticristo. Então, nós vamos estudar hoje os outros personagens. Vamos falar da vinda dele. Tá vendo aquele homem num cavalo branco ali? Descendo ali? É a vinda dele, a parousia, que vai ser por meio de uma batalha chamada Armagedon. E aí nós vamos falar talvez um pouco de milênio. E vamos dar uma pinceladinha em sinais. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, o que nós já estudamos então da grande tribulação? Nós já estudamos sobre quando vai ser. Quando que começa a grande tribulação? Nós já vimos. Quando que começa? Após o arrebatamento. Tá bom, vocês estão bem, né? E aí, o arrebatamento, quando que vai ser o arrebatamento? Nós não sabemos. O arrebatamento nós não sabemos, mas a grande tribulação nós sabemos. Um dos motivos pelos quais a gente acredita em arrebatamento, porque o arrebatamento ninguém sabe, mas a segunda vinda todo mundo sabe. É logo após o período de 7 anos. Por que esse período da tribulação tem 7 anos? Quem lembra? Por causa das profecias lá de Daniel. Falta uma profecia. Lembram-se disso? São 70 profecias, já se cumpriram 70 semanas, já se cumpriram 69, falta uma de 7 anos, beleza? Então é um período de 7 anos. Esse período de 7 anos ele vai ser dividido em 2, lembram? 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra, porque senão ninguém se salvaria. Tudo isso nós vimos, beleza? Então vamos lá, a gente já falou dos personagens, falamos dos juízos e falamos dos personagens. Dos personagens,
nós temos o anticristo, o falso profeta, as duas testemunhas e os 144 mil judeus. Falamos bem pouquinho dos 144 mil judeus e vimos o anticristo. Hoje nós vamos falar então sobre o falso profeta, sobre as duas testemunhas e dar uma pincelada aí nos 144 mil, tá bom? Então agora, dentro do nosso estudo, nós vamos falar sobre o falso profeta. Para isso eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, tudo bem? É aquilo lá, então com aquilo você se situa, nós estamos então falando daquele período, amém? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 11. (13, 11), nós vamos ler até o versículo 18, certo? Então vamos lá, todos acharam, né? Isso, falso profeta. 13, 11. Então vi outra besta. Por que outra besta? Porque a gente já viu a primeira besta. A primeira besta é o anticristo. Porque besta, lembra que eu falei? Besta vem de animal. Besta é um raciocínio ateísta, é um raciocínio sem Deus. Lembra que lá em Tiago diz que a sabedoria sem Deus ela é humana, carnal, né, animal e demoníaca. Lembra disso? Lá em Tiago fala isso daí. A sabedoria que vem de Deus é pura, tal, e a sabedoria que não vem de Deus, ela é humana, animal e demoníaca, tá certo? Então, besta é o quê? Não tem perspectiva de realidade, desconsidera Deus. É um animal, trabalha só com o aqui e o agora, tá certo? Por isso que eles são chamados de bestas, tudo bem? Então vi outra besta que saía da terra. A primeira besta sai do mar. Mar é política, então ele seria um líder político. Esse aqui já sai da terra. Então é um outro líder que não vem do mar, não vem da política. Ele é nomeado, ele é colocado, ele é preparado, tá certo? Outra besta que saía da terra, com 2 chifres como de cordeiro. Tá vendo? Você vai observar que os elementos eles são todos religiosos aqui, né? Ele tinha chifres de cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela. E fazia que os seus habitantes, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Tá certo? Então, bastante poder aqui. 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Lembra que nós falamos como seria o engano do anticristo? A gente usou a passagem lá de Tessalonicenses, né? Então ele enganou. Ordenou que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fosse morto todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também, olha aqui, obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Então vamos lá. O falso profeta. O falso profeta, por que a gente chama essa besta aqui de falso profeta? Porque lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 3, ele é chamado de falso profeta. Diz assim: vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Tá certo? Em Apocalipse 19, 20, ele também é chamado de falso profeta. Mas a besta foi presa e com ele o falso profeta. Tá bom? Então, e Apocalipse 20, 10 também o chama de falso profeta. Então a gente sabe que essa besta aqui, de acordo com Apocalipse 16, 13, 19, 20 e 20, 10, é o falso profeta. Tudo bem? Quem liga esses textos é o próprio João, e eles chamam de o falso profeta, tá? Então, essa besta aqui, ela é um falso profeta que vai preparar o caminho para o anticristo. Ele vai, assim como João Batista preparou o caminho para Jesus, esse falso profeta aqui, ele vai preparar o caminho, ele vai conduzir as pessoas, ele vai ser um líder religioso. Haverá então um líder político e haverá um líder religioso. Interessante que geralmente é atrelado ao poder, o poder político e o poder religioso. Muitos governantes já se quiseram fazer reis, né? E se você observar, a política ela trabalha nessa lógica. Porque quando você vai votar em um político, as pessoas constroem uma imagem do político.
um homem justo, honesto, que nunca errou, que sempre fez tudo certo, que veio de baixo e lutou. Então existe uma imagem. E quando você quer atacar o político, você não ataca o que ele faz em si, geralmente, mas você ataca o passado dele, a imagem dele. Sempre tenta desconstruir. Então, se você observar, a política parece que trabalha até hoje nessa lógica. Quando você vai votar, você vota naquela pessoa que vai ser aquela líder e tal. Então existe essa ligação bem tênue, bem fina, né? Bem subjetiva, subjacente, logo no comecinho, que tenta atrelar. E o poder político, ele vai andar na grande tribulação, ele vai andar atrelado com o poder religioso. Haverá um líder mundial religioso, só que não vai ser um líder qualquer, não vai ser um cara qualquer, vai ser um cara que vai ter poder, mas ele não vai ter o poder político, ele vai ter poder do céu. A Bíblia diz que ele vai fazer grandes sinais no versículo 13, tá certo? E ele vai fazer descer fogo do céu. Então não vai ser um poder qualquer, vai ser uma pessoa que vai trazer fogo do céu. Já pensou, Bonerz? Põe o altar aqui igual Elias, e aí traz descer fogo do céu à frente de todo mundo. As pessoas vão segui-los, ou as pessoas são sedentas. Existem profetas no Antigo Testamento que não realizaram nenhum milagre. Jeremias não realizou nenhum milagre. Jeremias só pregou a palavra de Deus. E as pessoas elas têm uma busca, uma sede, uma vontade, e esse falso profeta vai dar isso para as pessoas. É isso que vocês querem? Então toma. Então vai ter poder, vai ter prodígios, sinais e maravilhas. Então as pessoas vão achar que ele é um Deus, vão achar que ele é uma figura divina, e ele vai conduzir toda a adoração para o primeiro líder, para o anticristo. Esse anticristo, como ele é um líder político, ele vai resolver o problema do mundo em relação à paz. A Bíblia diz que lá nos 4 cavaleiros de Apocalipse, o primeiro cavaleiro é o cavalo branco, que é o cavalo da paz. Então o anticristo, ele vai resolver o problema das guerras do mundo. Então essas guerras que nós estamos tendo lá no mar Mediterrâneo, Israel, Hamas, Iêmen, aí a China também entrando, a Rússia e tal. Então o anticristo vai resolver, ele vai desarticular isso. Então ele vai ser considerado o cara, porque nunca ninguém conseguiu fazer isso. Sempre teve guerras, e a Bíblia diz que nos últimos tempos seriam anteriores, nós vamos estudar, seriam caracterizados por guerras e rumores de guerras. Então pensa que vai vir um homem e vai trazer a paz, que todo mundo clama, todo mundo pensa na paz, celebra a paz, cultua a paz, e precisamos da paz, como se paz fosse ausência de conflito somente, e esse líder vai trazer isso. Então o falso profeta vai trazer culto para esse líder que trouxe a paz. Vai ser um casamento perfeito, vai ser a trindade satânica. O dragão, o falso profeta e o anticristo, é a trindade satânica, sempre imitando Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O dragão, o falso profeta e o anticristo, o líder político, e o falso profeta, como João Batista, preparando o caminho para esse líder político. E a Bíblia diz então que ele vai trazer falsos ensinos, ele vai ensinar. No versículo 14 diz que ele engana. O falso profeta promoverá doutrinas enganosas, levando as pessoas a adorarem a um falso Deus. No Antigo Testamento, Deus disse para Moisés: Moisés, vocês vão identificar um profeta de 2 maneiras. Primeira maneira, se o que ele se falou não cumprir, é falso profeta. A Bíblia fala: matem-no. Deus falou: pode matar, eliminem o mal do meio de vocês. Se o profeta falou e não se cumpriu, não é profeta. Mas havia um segundo teste. Qual que é o segundo teste? Se o que o profeta disse se cumprir, mas ele levar a adorar a outros deuses, também é falso profeta. Matem-no. Qual é o exemplo que nós temos na Bíblia? Balaão. Balaão, ele profetizou, e o que ele profetizou se cumpriu, mas ele levou as pessoas os homens de Israel a se relacionarem, se eu não me engano, com os amalequitas, era com as mulheres amalequitas, e houve uma grande morte, uma grande carnificina. Então não significa só que o profeta fala e acontece, significa que o profeta de Deus, ele tem que profetizar, a sua profecia tem que se cumprir, e ele não pode levar as pessoas a adorarem outro Deus. E esse falso profeta aqui, ele vai fazer a primeira parte. Ele vai fazer prodígios, sinais e maravilhas, vai fazer acontecer, mas ele vai levar a adoração ao anticristo e ao dragão. É isso que ele vai fazer, por isso que ele é chamado de falso profeta. Então ele vai trazer um ensino falso e vai enganar, ele vai enganar as pessoas. E nós vimos
1 Tessalonicenses, que esse engano vai ser aprovado por Deus, vai ser permitido por Deus. Lembra que nós estudamos? Para todos os que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, eles vão ser enganados, tá certo? Então eles vão estar nesse tempo aqui. E esse falso profeta, ele vai trazer esses sinais, prodígios e maravilhas, e ele vai promover a adoração à imagem. Esse falso profeta aqui, o mais conhecido desse falso profeta, está no versículo 16. No versículo 16 aqui, é o que a gente conhece tanto, a famosa marca da besta. Versículo 16. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, pequenos e grandes. Fala de tamanho, fala de estatura social. Ele está descrevendo aqui todas as classes de pessoas, pequenos, grandes, ricos, pobres, pessoas importantes ou não, livres, escravos, todos, homens, mulheres, todos, não importa de onde for, que nesse período ele vai obrigar as pessoas a usarem uma marca na mão direita ou na testa. O texto aqui é bem claro, na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão quem tiver a marca. Então vai ser interessante que o líder religioso, ele vai colocar, digamos assim, um embargo econômico na vida dos seus prosélitos, vamos chamar assim. O líder religioso vai colocar um embargo econômico. Interessante que a Bíblia fala que os falsos profetas, Pedro descrevendo os falsos profetas, eles falam assim, e eles farão comércio de vós. Então o falso profeta sempre está ligado com dinheiro. Sempre está ligado com dinheiro. Jesus disse, né? Só há dois senhores, ou Deus ou dinheiro. Só serve um ou serve outro. Então esse líder religioso aqui, ele vai ter um viés econômico. E ele vai obrigar as pessoas a usarem uma marca, na mão direita ou na testa. Eu já preguei que essa marca seria um chip, né? E tem suposição e tal. Então são especulações. Estava conversando com o Fábio, né? Ele da área da informática, falou que pode ser a internet e tal. São especulações. A grande verdade, o Ronaldo também falando, né? Vai estar vinculado à adoração. A grande verdade é que nós não sabemos. A gente precisa ser humilde e reconhecer que nós não sabemos. Mas haverá uma marca. E essa marca será colocada na mão direita e na testa. Tá certo? Então nós temos que olhar para o texto e entender isso. As especulações a gente pode especular livremente. Eu já especulei que fosse um chip. O Fábio fala que talvez seja o Neuralink do Elon Musk, né? O Ronaldo tinha falado disso, eu também não lembro se você tinha falado, Ronaldo. O Ronaldo não especulou também, né? Foi mais esperto, né? O Ronaldo foi mais sábio. Ele falou que era ligado à adoração, não chegou a especular. A grande verdade é que nós não sabemos, mas como o Ronaldo está falando, ela vai ser ligada à adoração. E sem essa marca, as pessoas não vão poder comprar ou vender. Não haverá comércio sem essa marca. As pessoas, a menos que você tenha uma chacrinha, e lá na sua chacrinha você produza todos os seus alimentos, você tenha uma chácara autossustentável, né? E lá você produza tudo de que você precisa, você vai precisar dessa marca. Você não, né? As pessoas vão precisar dessa marca para comprar ou vender. E a Bíblia fala, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Se Deus não deixasse esse número, se Deus não quisesse que calculasse, ele não deixaria o número. Ou talvez seja uma grande pegadinha, né? Mas Deus não é Deus de pegadinha. Então, ele deixa esse número aqui para a gente entender, para as pessoas entenderem como será lá no final. Por que eu falei já que era o chip? Por causa do www, né? Que significa a letra Vavet em hebraico, que significa o número 6. E a internet é www, que é som, imagem e movimento, né? Wave, web e outra coisa lá, som, imagem e movimento. Mas a grande verdade, humildemente, nós temos que reconhecer que nós não sabemos qual marca vai ser. O que sabemos é o que a Bíblia diz: haverá uma marca na mão direita ou na testa, e não poderá haver comércio sem essa marca, certo? Bom, sobre o falso profeta é isso. Ele vai ser o líder religioso, cheio de poder e milagre, vai curar pessoas. O anticristo vai sofrer uma ferida mortal e vai ser curado. A Bíblia não diz, mas provavelmente vai ser curado pelo próprio falso profeta. E aí então ele vai promover a adoração ao anticristo. Então haverá uma única religião, um único líder político, um único governo, vai ser tudo unificado no período da grande tribulação. Alguma pergunta sobre o falso profeta? Hoje a gente está com o tempo tranquilo, então se forem tendo dúvidas, pode perguntar. Alguma dúvida? Então bora, então vamos lá.
Por que 666? Alguém sabe? Eu não sei. A senhora sabe? Sinceramente, eu não sei. Eu ouvi dizer que é número do homem. Número 7 é o número de Deus e o número 6 é o número do homem. Foi criado no sexto dia. Sabe, Ronaldo? Paz, queridos, tudo bem? Tem uma tradição, você pode pesquisar, inclusive pichações em muros lá em Roma, que dizia assim: esse é o número do meu amado. A pichação dizia assim: o nome dele é 456. Então pegava-se o nome e calculava-se através da numerologia lá, um cálculo, o nome que dava, e aí sempre dava um número. O que a Bíblia está dizendo para nós através disso é que quando ele for manifesto, eu vou poder pegar o nome dele e calcular o nome dele, e esse nome vai dar 666. É 6 porque existe uma tradição também que vai falar que Deus criou o homem no sexto dia, e tudo que é ligado na numerologia judaica ao número 6, ele é humano. Tudo que é ligado na numerologia judaica ao número 7 é divino. Então seria humano, muito carnal, né? Então, mas quando ele fala calcula-se, a tradição vai dizer a respeito desse cálculo do nome, né? Pega o primeiro nome do Pedro, é número 1. Pega o segundo nome, P, E, e aí vai calculando. Chega-se ao número, é sempre 3 letras que se calcula. Por exemplo, se é um número grande, dá 1, 5, 6, 7, 8, 9. Daí eu somo os outros 2 números, somo, até dar ao final 3 números. Esses 3 números sempre são o nome do coisa. Eles tentaram calcular com o número de Nero, né, para dizer que esse seria o imperador Nero, né? Mas também não dá certo, falta uma letra lá. Mas é só curiosidade. Obrigado, viu? Então, eu não sabia, né? É o número da perfeição, da completude, né? Que é o 7. E o número do homem, como o Ronaldo falou, o 6. Esse cálculo aí, se eu não me engano, chama gematria, né? O estudo da numerologia como valores numéricos chama gematria, se eu não estiver enganado, tá? Então, eu imagino que seja essa a resposta do Ronaldo aí, tá? Que seja mais ou menos isso daí, que vai dar para calcular. Vai ser visível, na época vai ser visível. Vai ser visível sim, vai ser identificável. Ó, essa é a marca da besta. E tá aqui o sinal, ó, 666, tá certo? E as pessoas vão ser enganadas, elas vão se permitir ser enganadas, né? E quem vai fazer frente a eles são 144 mil, que nós vamos falar deles daqui a pouco, tá certo? Que vai pregar contra essa marca e contra tudo isso. Antes de falar dos 144 mil, vamos para as 2 testemunhas. O pessoal gosta dessa parte aqui. 2 testemunhas. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 10. Começa no capítulo 11, do versículo 1, certo? Aí ele faz uma introduçãozinha aqui, e lá no versículo 3, ele fala das 2 testemunhas. Vamos ler? Darei poder às minhas testemunhas. No versículo 2 ele fala de 42 meses. Por que 42 meses? 3 anos e meio. A Bíblia é maravilhosa, gente. A Bíblia, ela é surpreendentemente maravilhosa. Então, o versículo 2 aqui fala de 42 meses. Por quê? Porque eles vão atuar na segunda metade da tribulação. E darei poder às minhas testemunhas. Elas profetizarão 1260 dias. Por que 1260 dias e 42 meses? Maneiras diferentes de dizer. Tem gente que fala que é por causa do ano bissexto. Aí dá uma diferença. Ou por causa do tipo de contagem, de calendário, tá? Mas na realidade quer dizer a mesma coisa, tá bom? 42 meses, 1260 dias. Elas vão profetizar, o que o autor está enfatizando aqui, que eles vão profetizar na segunda metade da grande tribulação. Então, o que vai haver na segunda metade da grande tribulação? Falso profeta, anticristo e 2 testemunhas. Só que essas testemunhas, elas são de Deus. E aí, o que vai acontecer com essas testemunhas? Vestidas de pano de saco, essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor na terra. E a gente vai explicar isso aqui. A Bíblia ela é muito interconectada. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Já pensou? Abrir a boca e sair fogo? Esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. E têm poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda
sorte de pragas que desejarem. Por isso que as pessoas falam que vai ser Elias e Moisés, porque Elias profetizou e não choveu, e Moisés feriu a terra com pragas. Mas a gente não acredita nisso. Versículo 7, quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Gomorra, Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Então vai falar que Jerusalém vai estar o quê? Uma verdadeira Sodoma e Egito, né? Sodoma aqui, vai ser uma cidade onde a religião vai ser promíscua. Por mais que os judeus foram curados da idolatria, haverá muita coisa errada lá. Você vê que hoje o sistema de Israel é um sistema democrático. E lá então tem parlamentares árabes. Em Israel é o único lugar da Palestina, o único lugar do Oriente Médio lá que aceita a parada gay. Nenhum lugar mais tem parada gay. Então é um lugar assim complicado lá, esse sistema, né? Então aqui ele fala que vai ser um lugar chamado Sodoma e Egito, ou seja, vai ter muita confusão religiosa, vai ter muita confusão, não vai ser um lugar assim com um norte específico, né? Vai ser um lugar de confusão. Sodoma e Egito aqui representam isso, onde foi crucificado o seu Senhor. Jesus foi crucificado em Jerusalém, então a gente sabe que vai ser a capital ali, Jerusalém. E essas testemunhas estarão profetizando em Jerusalém. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos e línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Você vê que eles são chamados de profetas, né? Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma voz forte dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram ao céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Certo? Então essas 2 testemunhas são 2 homens de Deus que têm autoridade para profetizar durante 1260 dias. Por que as pessoas falam que não vão ser 2 pessoas normais, 2 pessoas que nasceram, certo? Porque ele fala, darei poder, ele já começa assim, darei poder às minhas 2 testemunhas, e eles profetizarão. Então a maioria dos teólogos entende que serão 2 homens do passado que não passaram pela morte, porque eles vão morrer. Existe essa corrente de pensamento. Poderia ser 2 pessoas que nasceram e estariam lá profetizando? Tem gente que pensa assim, mas a maioria das pessoas e da linha que a gente segue entende que são 2 pessoas do passado que virão e profetizarão durante esses dias. E quem seriam essas pessoas? Essas pessoas, elas seriam provavelmente Enoque e Elias. Por que Enoque e Elias? Porque a Bíblia diz que Enoque não morreu. Enoque foi trasladado. Dona Maria José até comentou sobre o arrebatamento, da questão de Enoque. Então Enoque não morreu, Enoque ele foi trasladado. E Elias também não morreu, Elias foi trasladado. Então todos os homens do Antigo Testamento morreram, e do Novo Testamento também morreram, menos Elias e Enoque. Então acredita-se, tá? Isso é uma suposição, ninguém pode afirmar o que a gente afirma categoricamente: haverá 2 testemunhas, disso ninguém duvida, e essas 2 testemunhas vão fazer descer fogo do céu e vão profetizar e tal. Isso o texto está expresso. O que supõe-se, o que acredita-se diante de todo o conjunto da Bíblia, tanto todo o arcabouço doutrinário bíblico, que existem 2 homens no Antigo Testamento que não morreram, Elias e Enoque. Então supõe-se que Elias e Enoque serão as 2 testemunhas. É uma suposição, tá certo? Imagina-se que seriam eles. Me parece que faz muito sentido. Por quê? Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito o quê? Porque eu vou agora demonstrar para vocês por que eu acredito nisso. Vou pedir para que vocês abram em Hebreus capítulo 9, versículo 27. O que está escrito? Da mesma forma como ao homem está destinado a morte
a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Então, o homem está destinado a morrer uma só vez. Na versão Almeida Revista Atualizada, diz que o homem está ordenado. Então, o homem tem que passar pela morte. Por quê? Porque em Adão, todos pecamos. Em Adão, todos morremos. Deus disse para Adão: Adão, no dia que você comer da árvore, a nossa versão portuguesa diz certamente morrerá, mas a palavra hebraica lá é tov, que significa morrendo, morrerás. Você vai entrar em um processo de morte e vai terminar com a sua morte física. Então, o homem precisa morrer. E duas pessoas não morreram: Enoque e Elias. Então, me parece que por causa desse versículo, que diz que o homem precisa morrer, e Enoque e Elias não morreram, eles vão voltar, vão profetizar e serão mortos. Aí existe uma pergunta natural, né? Pedro, mas e a igreja que for arrebatada? Nós não vamos morrer, lembra? É uma pergunta razoável, não é? Uma pergunta sincera. Pedro, mas e a igreja? A Bíblia, Paulo diz que em Cristo todos fomos mortos, sepultados para o pecado. Nos unimos com Ele na sua morte. Qual que é o símbolo disso? É o batismo. Quando nós nos batizamos, nós estamos nos unindo a Cristo em sua morte. E depois nós vamos o quê? Ressurgir. E nós então ressuscitamos. Então a nossa morte, ela é feita a morte da igreja. Lembra que eu falei que igreja é completamente diferente? Nunca ninguém jamais sonhou com igreja no Antigo Testamento. A igreja é um mistério, que ela veio de uma forma em um mistério e ela sai da terra de uma forma em mistério também. Jesus, quando ele vai falar da igreja, ele institui a igreja, e Paulo ensina sobre o início da igreja de uma forma como mistério, e ele termina o fim da igreja como mistério. Então a igreja, ela é unida em Cristo na sua morte. Então todos que estiverem em Cristo durante o arrebatamento, já estão mortos para o pecado, digamos assim. Por isso que Jesus falou assim: quem crê em mim, não morrerá. É como se a morte já tivesse passado, como se já tivesse cumprido. Mas esses dois homens, eles não conheceram Cristo, eles não eram igreja. Eles eram homens de Deus, justos na sua época, mas eles não eram igreja. Então esses dois homens precisam morrer. Tudo bem? Então esse é o motivo pelo qual eu acredito que seja Enoque e Elias. Que eu acredito que não seja Moisés, porque Moisés morreu. Nós vimos que Moisés teve até uma disputa pelo seu corpo. Tudo bem? Então, me parece muito razoável pensar dessa maneira. Tudo bem? Ah, tá. Muito bem. O pastor Boner está falando que alguns acreditam que seja Moisés por causa da transfiguração. Jesus, lá em Mateus 18, se eu não me engano, né? 17, ele fala da transfiguração, que Moisés e Elias conversavam com Jesus ali no monte, né? Tem gente que imagina por causa disso. Da morte, né? As pessoas que defendem que vai ser Moisés e Elias também pensam dessa maneira, e também pela descrição das testemunhas. É muito bem colocado. Elas defendem baseado nesse texto. Eu já prefiro, me parece mais coerente achar que é Elias e Enoque, porque Moisés morreu. A respeito da transfiguração, muito bem colocado. O que representa Moisés e Elias? Moisés e Elias representam todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento dos judeus é considerado a Tanar, né? Tanar seria os escritos, tem também os históricos, mas assim, de palavra de Deus que foi dito, era por meio da Torá e por meio dos profetas. Então Deus falava no Antigo Testamento por meio de Moisés, e ele falou por meio de Moisés, que deu a Torá, e falou por meio dos profetas. Então, quando Jesus está na transfiguração, o Antigo Testamento está apontando para Jesus, porque vem uma voz do céu e fala: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, os profetas e Moisés estão apontando para Jesus, e é ele agora que vai trazer a nova revelação. Então é uma revelação simbólica, tá certo? É uma transfiguração ali que aponta para Jesus, o Filho de Deus. Ele é vamos chamar assim, a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Porque sem Jesus, o Deus do Antigo Testamento é um Deus carrasco, é um Deus cruel, tá certo? Então Jesus é a chave hermenêutica. Então Moisés, os profetas apontam para Jesus. Esse é o significado de Mateus capítulo 17, que a gente entende dessa maneira. Mas quem defende que é Elias
E Moisés usa realmente esse texto. Verdade, muito bem lembrado, tá bom? Então nós acreditamos que você vai ser Enoque e Elias por conta disso. Amém, pessoal? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então vamos lá. Essas duas testemunhas, nós lemos aqui, são chamadas de duas oliveiras. Por que duas oliveiras? Porque elas são extraídas lá do contexto de Zacarias, capítulo 4, versículo 2. E lá em Zacarias 4, 2, quando está havendo a reconstrução lá de Jerusalém, num período muito difícil, Deus levantou dois homens. Ele levantou Josué, se eu não me engano, e Zorobabel. Josué e Zorobabel. Josué era o sacerdote, Zorobabel era o governador. E então as pessoas não queriam que o templo do Senhor fosse reconstruído, estavam se opondo à reconstrução do templo. E Deus falou assim: o meu templo vai ser reconstruído e eu vou levantar duas oliveiras, e essas duas oliveiras são Josué e Zorobabel. Então o Novo Testamento pega essa figura de linguagem emprestada, dois homens ungidos pelo Senhor, e traz essa figura para o Novo Testamento, para o período da Grande Tribulação. Dois homens ungidos pelo Senhor, que vão dar seguimento à obra do Senhor, que não vão deixar morrer durante esse período da Grande Tribulação. Tudo bem? Essa partezinha é uma partezinha mais chata, mas é bom você saber. É extraído lá de Zacarias capítulo 4. Tá bom? Vamos lá, os 144 mil judeus. O pessoal às vezes faz mais dúvida com isso, por causa dos testemunhos de Jeová. Quem são os 144 mil judeus? Eles aparecem em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Nós vamos ler Apocalipse 7. Versículo 3, vamos começar do versículo 3. Versículo 3 diz o seguinte: não danifiquem, nem a... eu estou acessando aqui, eu vou rápido, né? Vocês estão no papel, né? Então, diz assim: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então são judeus. São judeus das tribos de Israel. Não são pessoas de qualquer lugar do planeta, são judeus. E aí ele fala da tribo de Judá, Ruben, Gad, Azer, tal, ele vai falando aqui até o versículo 8, tá certo? Quem são esses 144 mil judeus? Olha que interessante aqui, Apocalipse 14, 4, diz que são virgens. Vamos abrir? Abre aí, Apocalipse 14, 4. Nossa, Pedro, que coisa estranha. Apocalipse 14, 4. Estes são os que não contaminaram com as mulheres, pois se conservaram virgens, castos, né? A NVI vai falar castos, né? Esses são os homens que não se contaminaram com mulheres, pois se conservam castos. Palavra virgem. Tem gente que põe uma alegoria aqui, tem gente que não. Difícil saber com precisão, mas parece ser virgens mesmo, porque fala que não se contaminaram com mulheres. Então são homens, certo? Porque não se contaminaram com mulheres. Então são homens. São 144 mil homens virgens. Interessante, né? Interessante. Aí tem gente que fala que essa virgindade aí seria aquela virgindade espiritual, que nunca se contaminou, que não sei o quê. Mas a Bíblia fala de mulheres. O texto aqui está falando de mulheres. Então é razoável a gente imaginar aqui, a gente crê que são 144 mil judeus virgens. E eles são das tribos de Israel. E eu comentei com vocês que a tribo de Dan não aparece. Do versículo 5 até o versículo 8, a tribo de Dan não aparece. Então as pessoas acreditam que o anticristo vai ser um judeu, homem, virgem, da tribo de Dan, tá certo? Por quê? Se você abrir em Gênesis capítulo 49, 17, por favor, abra lá, Gênesis 49, 17. Jacó, quando reúne os seus 12 filhos, o que Jacó faz? Jacó, quando vai dar a bênção, quando chega para José, ele cruza as mãos, né? Lembram-se disso? Ele cruza as mãos. Porque é Manassés e Efraim. Aí ele cruza as mãos e aí troca-se a primogenitura, Efraim e Manassés. Ele estava curando um problema familiar muito grave. Porque até então havia muito problema do irmão mais velho sentir raiva do irmão mais novo. Primeiro foi Caim e Abel, né? O mais velho com o mais novo. Caim mata Abel. Caim era o primogênito. Aí depois Isaac e Ismael. Ismael mais velho perseguindo o mais novo. Aí depois os seus irmãos, José
os seus irmãos, José era o mais novo, os seus irmãos perseguindo José. Aí então, quando Jacó vai dar a bênção, e o próprio Jacó, ele sofreu com Esaú, que era o irmão mais velho, tem todo aquele negócio da primogenitura. Então, quando Jacó, que já sofreu tanto com esses problemas de primogenitura, ele encontra Efraim e Manassés, ele cruza as mãos. E ele fala assim, ó, eu vou trocar aqui, vou fazer uma bênção, porque eu quero curar esses problemas familiares. Porque cada um vai receber uma porções iguais, e eu quero curar problemas familiares, eu quero acabar com essa guerra entre famílias e entre irmãos por causa de bênção, de prosperidade. Então você vê que Jacó faz esse cruzamento, tá certo? Essa teoria aí é uma teoria de um judeu, tá certo? Eu sigo um judeu no YouTube e ele falou isso, eu achei muito interessante. Mas então quando Jacó, nesse momento, ele está dando a sua bênção, ele reúne seus 12 filhos, e ele diz o seguinte, sobre Dan, no versículo 17, Gênesis 49, 17, Dan será uma... O que está escrito aí? Serpente. Interessante, né? Vai chamar o filho de serpente. Jacó estava profetizando os seus 12 filhos. E ele chega para Dan e fala o quê? Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz cair das costas do seu cavaleiro. Poxa vida, isso é uma bênção ou é uma maldição? Ô pai, vem me abençoar, você é uma serpente, não sei o que, já pensou, Wagner? Que horror, eu não faria isso com meu filho, né? Mas Jacó estava profetizando, e ele falou, e ele abençoou o seu filho, e quando chega em Dan, ele fala isso, né? Eu não ia querer uma bênção dessa, mas ele pegou e falou. Por isso que você vê que Apocalipse não traz o nome de Dan. Ele não fala de Dan. Então, a quem estuda a Bíblia acredita que vai ser um judeu da tribo de Dan, tá certo? Dan está sempre associado com idolatria. Depois disso, Dan vai ser sempre associado com idolatria. Você quer ver? Juízes 18:30 diz o seguinte: eles se levantaram para si um ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, tá certo? Toda a nação de Israel foi idólatra. Tudo bem, toda a nação de Israel, mas às vezes é mencionado especificamente Dan. Então você vai pegando essas pinceladas e aí você consegue traçar tipo uma linha bem tênue, né? Uma linha bem tênue, começa lá da profecia de Jacó, aí vai passando pelo Antigo Testamento, sempre associando Dan à idolatria. Quer ver? Eu vou mostrar mais um texto. Tem vários, vou mostrar mais um. 1 Reis 12:29. Mandou por um bezerro em Betel e outro em Dan. Então havia um bezerro em Dan. E Amós 8:14, um bezerro de idolatria. Aqueles que juraram pela vergonha de Samaria, que dizem, juro pelo nome do seu Deus, ó Dan. Tá certo? Então você percebe que toda a nação de Israel sempre teve idolatria, sempre foi um problema, mas você percebe as pinceladas em Dan. Então você vai traçando essa linha, e aí você chega lá no 144.000, Dan não aparece. A tribo de Dan não aparece. Então quem estuda a Bíblia diz que vai ser um judeu da tribo de Dan. A gente não pode afirmar isso. O que a gente pode identificar é que Dan não aparece. Tá certo? Mas a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quando Deus vai distribuir a terra, lá em Ezequiel, capítulo 48, versículo 1, eu dou clique aqui e eu já abro, né? Vocês aí, se vocês quiserem procurar, depois do arrebatamento, tribulação, depois da tribulação, o milênio, vai ser a batalha do Armagedon, o milênio. Aí Deus vai instaurar o milênio na face da terra. Quando ele vai instaurar o milênio, ele faz o julgamento das nações e ele vai distribuir a terra de Israel para os judeus. Quem é o primeiro a aparecer na lista? Ezequiel capítulo 48, versículo 1. Essas são as tribos relacionadas nominalmente. Na fronteira norte, Dan. A primeira tribo a ser nominada é Dan. Então, quem estuda diz que a tribo de Dan vai se converter junto com as outras tribos de Israel, haverá uma conversão em massa, os judeus vão se converter ao Senhor Jesus, vão clamar por Ele, e a tribo de Dan então vai ser restaurada, porque o anticristo veio da tribo de Dan, isso é uma vergonha, então a tribo de Dan, ela de certa forma ela é restaurada no milênio. Amém? Então, é bem interessante isso aqui sobre os 144.000. Vamos lá, continuando ainda sobre os 144.000. Esses 144.000 judeus, a gente acabou falando do anticristo, né? Por causa de Dan. Mas, dos 144.000, eles são homens, em Apocalipse 7, 1 e 9, que eles vão
pregar durante a grande tribulação. Por que a gente fala que eles vão pregar? Por que a gente acredita? Se você olhar em Apocalipse capítulo 7, no versículo 9, olha o que está escrito aqui. Depois que são selados os 144 mil judeus durante a grande tribulação, eles são selados do versículo 5 até o versículo 8. Depois, no versículo 9, olha o que acontece. Depois disto, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Então já não são mais 144 mil, porque ninguém pode contar. Tudo bem? Uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos, línguas. Então já não são mais judeus. Então é uma grande multidão. Homens, mulheres, crianças. Não são mais homens, virgens. É uma grande multidão de todas as tribos, povos e línguas diante do Cordeiro com vestes brancas, cantando sobre a salvação. Então são pessoas salvas, tá certo? E eles cantam o versículo 10. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Versículo 11. Os anjos, todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, eles se prostraram com o rosto em terra, dizendo amém, glória, tal, tal, tal. Versículo 13. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes, vestidos de branco? Respondi: Senhor, tu sabes. Ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e almejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, logo após a pregação dos 144 mil, durante a grande tribulação, no final da grande tribulação, você vê um número muito grande de pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então as pessoas, quem estuda a Bíblia, associa esses dois. Ou seja, essas pessoas são resultado da pregação desses 144 mil judeus, porque eles estão em todo o planeta. As 2 testemunhas vão estar em Israel, lá na cidade que nós vimos, chama Sodoma e Egito. Os 144 mil judeus vão estar em todo o planeta. Por exemplo, a gente sabe que o Silvio Santos é judeu, se eu não me engano, Boris Casoy é judeu. Então tem muitas pessoas que são judeus que estão espalhadas no mundo. Eu ouvi dizer que Pedro Álvares Cabral era judeu. Quem mais? Mais ou menos aí, William Shakespeare, judeu. Então, assim, o próprio Hitler tinha origem judaica, os avós dele eram de origem judaica. Então, você vê assim que eles estão espalhados pelo mundo todo, judeus. Então, eles vão estar durante o período da grande tribulação em todo o planeta pregando. Pregando contra quem? Contra o Cristo e contra o falso profeta. E haverá pessoas que vão se converter, elas serão salvas, só que elas vão morrer. A gente deixou isso bem claro. Haverá salvação e tribulação? Haverá, mas passará pelos juízos de Deus e elas vão ter que enfrentar a ira do anticristo. Só que elas serão salvas. Então esses judeus, eles vão estar pregando, porque essas pessoas salvas, elas estão interconectadas com a selagem, vamos chamar assim, né? Com o evento em que esses judeus são selados. Amém? Então você consegue montar esse pano de fundo lendo esses textos. Tudo bem? Não tem um texto que diz assim, são judeus que vão pregar. Não tem. Mas você pega esses textos, você junta e você consegue entender, você consegue inferir essas informações. Tudo bem? No frigir dos ovos, são judeus, virgens, homens, que vão estar no mundo todo pregando a palavra de Deus e as pessoas vão se converter através do ministério deles. Amém? Alguma dúvida sobre os 144 mil? E a doutrina lá do Testemunho de Jeová? Rapaz, não sei. Não sei porque que eles chegaram a essa conclusão, tá? Porque a Bíblia ela deixa bem claro isso. Tá legal? Então, assim como Cristo nasceu da tribo de Judá, o anticristo vai nascer da tribo de Dan, o anticristo vai ter um falso profeta e os 144 mil vão fazer frente, vão se opor a toda essa bagunça na grande tribulação. Bom, como que termina a grande tribulação? Então nós vimos os personagens principais. Anticristo, falso profeta, 2 testemunhas, 144 mil judeus. Como que termina o negócio? Pedro, o negócio é infinito, né? Mais do que a guerra infinita lá dos super-heróis lá, né? Tem uma guerra infinita lá, não tem? Como que termina isso? Tem que terminar. Não vai ser assim para sempre. E como que vai terminar? A famosa batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon. Essa batalha do Armagedon é quando Jerusalém vai estar cercada. Vamos lá abrir em Zacarias, capítulo 14. Zacarias 14.
Uma vez, uma adolescente, quando eu estava dando isso aqui, eu dei isso para adolescente. Coitados dos adolescentes, né? Uma adolescente perguntou para mim: Pedro, como é que você sabe que esse texto de Zacarias tem a ver com a batalha de Armagedon? Achei legal, fantástica essa pergunta. Eu vou responder para vocês, tá? Mas vamos lá para Zacarias. Eles perguntam com curiosidade, você vê que são perguntas sinceras. Vamos lá em Zacarias, aí eu vinculo aqui ao Armagedon. Zacarias 14, diz assim: o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei os povos para lutarem contra vocês. E a cidade será conquistada, e as casas saqueadas, e as mulheres violentadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será retirado da cidade. Versículo 3. Ah, Pedro, isso é uma batalha qualquer. É uma batalha qualquer? Vamos lá. Versículo 3. Pois o Senhor sairá para a guerra contra todas aquelas nações. Que nações? Ele disse aqui no versículo 2. Não disse aqui no versículo 2? Quais nações? Todos os povos. Então, é uma guerra mundial. Não é uma guerra localizada, genérica. Não é um conflito no Oriente Médio. O texto está dizendo para a gente que são todos os povos. Essa aqui é uma resposta de uma adolescente que fez a pergunta para mim. Ah, ela está aí, ó, é a Carol. Carol que perguntou isso daí para mim lá nos adolescentes. Lembra disso, Carol? Você fez essa pergunta para mim? Essa pergunta aqui, depois dessa pergunta, Carol, eu anotei aqui no meu material. Falei, deixa eu deixar anotado isso aqui, tá certo? Então, todos os povos para lutarem em Jerusalém. E a cidade será conquistada, tá? Então, são todos os povos. Versículo 3. Depois disso, o Senhor sairá para a guerra contra as nações, como ele fez em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. É uma guerra diferente aqui. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. É diferente. Isso aqui não é uma guerra qualquer. Pisará no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio. Já aconteceu isso aqui alguma vez? Não. Então ainda tem que acontecer. E aí nós vamos ler Apocalipse e vincula esses dois textos. Então essa batalha aqui é a batalha do Armagedon. O que vai acontecer na batalha do Armagedon? Todos os povos, uma guerra mundial contra a nação de Israel. O anticristo vai liderar uma guerra mundial contra a nação de Israel. E Jesus sairá para a guerra contra as nações no dia da batalha. Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então ele vai voltar e vai pisar no Monte das Oliveiras. Quando que vai ser isso? Lá no final da tribulação. Porque ele já voltou uma vez nos ares, lembra? E nos encontramos com o Senhor nos ares. E aí, de acordo com João, ele nos levou para a casa do Pai. Ficamos lá por 7 anos. Aí aqui o bicho pegando, uma guerra mundial. Aí o povo de Israel começa a clamar e ele vem e desce. Ele vem e desce e ele pisa no Monte das Oliveiras. Esse aqui é chamado de parousia. Ele vem e pisa. Então é a grande batalha do Armagedon. Amém? Estão me acompanhando? E o monte se dividirá ao meio, de leste para oeste, por um grande vale, e metade será removido. Versículo 5, vocês fugirão por um vale, tá? E aí ele continua. Então essa batalha aqui, a batalha do Armagedon, ela ainda não aconteceu, tá certo? Ela vai acontecer ainda. Ela é retratada de uma forma poética em Isaías, se eu não me engano, acho que 68, né? Isaías 64 diz assim: se rompesse os céus e descesse, os montes tremeriam diante de ti. Mas se não me engano, Isaías 68 fala que ele pisa o lagar das uvas, tá? Então, o que vai acontecer no final da grande tribulação? Zacarias diz que ele vai reunir todos os povos para lutarem contra Jerusalém. E o Senhor vai sair para a guerra contra as nações e os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. O que vai acontecer, pessoal? Durante esse período, Israel, durante a sua existência, Israel foi uma nação idólatra por muitas vezes. Mas depois da segunda diáspora, eles nunca mais foram idólatras. Eles nunca mais. Esse problema de idolatria, eles foram curados. Então eles não vão aceitar outro Deus, eles esperam pelo Mashiach. Eles esperam. E tanto judeus quanto cristãos acreditam que os judeus acreditam que a era do Messias já foi inaugurada. Ou seja, está tudo pronto para o Mashiach deles vir. E os cristãos estão vendo pelos sinais que Jesus está para voltar. Então está todo mundo esperando Jesus. Os judeus, o Mashiach, e nós esperando Jesus para o arrebatamento. Então, Israel, eles vão estar na iminência da crença deles, do Mashiach chegar. Então, eles não vão se curvar à idolatria proposta pelo anticristo, pelo falso profeta. Eles não vão se curvar, tá certo? O que vai acontecer?
não se curvou, tem que morrer. E aí a nação de Israel vai ser a única nação do planeta. Tem algumas outras variáveis lá em Daniel, algumas outras alianças, mas é muito específico. Mas de uma forma geral, Israel vai ser a única nação do planeta que vai se opor ao governo do anticristo, à adoração ao anticristo. O que o anticristo vai fazer? Negativo. Tem que ser exterminado. E aí então ele reúne todas as nações contra Israel. Aí o que vai acontecer? Israel não vai dar conta. Israel só está conseguindo se manter nessa guerra aí. Tudo bem que ele não está usando nem, quando era com o Hamas, ele não estava usando nem 15% do seu exército. O seu exército estava sendo utilizado somente 15% na guerra contra o Hamas. Mas dizem que ele só está conseguindo se manter por causa dos Estados Unidos, mandando seus porta-aviões. Você vê que já os Estados Unidos já está atacando o Irã. Quem está atacando o Irã não é Israel, é o próprio Estados Unidos. Então, a coisa só está... Israel só está com esse fôlego ainda, porque ele tem esse apoio muito forte. Imagina todos os povos, China, Rússia, Estados Unidos, Brasil, imagina todos os povos contra Israel. Ele não vai aguentar. O que vai acontecer então? O que Israel vai fazer? Eles vão clamar. Zacarias, capítulo 12, nós vamos ler. Zacarias 12, do versículo 8 ao 10. Diz assim: naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco entre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Então vão ter nações que não irão contra Jerusalém, não enviarão exércitos, né? Algumas poucas. O livro de Daniel fala que alguns reis não vão aceitar, tal, mas de uma forma geral vai ser todo mundo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Quem Israel traspassou? Quem teve uma lança enfiada no seu pulmão e saiu água e sangue? Quem foi? Foi Jesus. Por mãos humanas, mãos dos romanos, mas instigado por quem? Pelos judeus. Então quem matou Jesus foi Israel por mão dos romanos, mas foram os judeus. Então quem traspassou? A responsabilidade aqui é dos judeus. Tanto que Jesus olhou para os soldados e falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele já não falou isso dos fariseus. Ele não falou isso dos saduceus. Ele falou dos romanos. Vocês entendem? Então quem matou Jesus foram os judeus, por mãos dos romanos. Tudo bem? É a responsabilidade. No direito chama de teoria do domínio do fato, né? Quem tem o domínio do fato também responde penalmente, tá certo? Então, olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, a Bíblia diz que Deus vai derramar o seu Espírito. Então, a Israel vai olhar para Jesus e vai falar assim: esse que nós matamos é o Messias. Por que eles vão falar isso? Porque lá em Jerusalém vão ter duas testemunhas pregando. O Messias que vocês mataram é Jesus. Ele é o Machia. Vocês estão esperando, mas é ele. A salvação vai vir por meio dele. Vão ter 144 mil judeus pregando. Então vai chegar numa hora que eles vão falar assim: é verdade. A nação, o mundo todo contra nós, não aguentamos mais. Você vê que eles falam toda hora, você vê nas postagens. Eu sigo uma rede social que chama Stand With Us. Tem no Brasil, em português. Esteja conosco, um negócio assim. É de Israel. Tem um judeu também que chama André Lagest. É muito interessante. Se vocês seguirem... Eu sigo o Twitter, eu gosto do Twitter. Agora não chama mais Twitter, né? Chama X. Então eu gosto desse, eu sigo esses daí. E eles falam toda hora: Holocausto nunca mais. Massada nunca mais. É uma guerra que teve lá, descrita por Flávio Josefo. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Então eles não suportam mais uma nova diáspora, ficar sem nação mais. Então o que vai acontecer? Eles vão clamar. A Bíblia diz que Deus derramará, acabamos de ler, o seu espírito de graça e súplicas. E eles vão olhar para Jesus e vão clamar. O que Jesus vai fazer? Desce. Aí ele desce e ele pisa no Monte das Oliveiras. Ele abre o Monte das Oliveiras, o povo foge pelo Monte das Oliveiras, e aí fica Jesus e os exércitos do anticristo. O que vocês acham que vai acontecer com eles? Vamos ler? Vamos ler? Isaías 63. Olha o que vai acontecer com os exércitos do anticristo.
Quem é esse que vem de Edom, que vem de Bosra com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Isso aqui é um poema, tá? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Quem é poderoso para salvar e fala com retidão? Jesus. Porque as tuas roupas estão vermelhas, como quem pisa uvas do lagar? Olha o que Jesus responde: sozinho pisei as uvas do lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira. Lembra que eu falei que tribulação é um período de ira? E as pisei na minha indignação. O sangue deles respingou a minha roupa e manchei toda a minha veste. Porque o dia da vingança estava no meu coração. Chegou o ano da redenção. Versículo 5. Olhei e não havia ninguém que pudesse me ajudar. Fiquei espantado, porque ninguém pôde me apoiar. Por isso meu braço me ajudou, e a minha ira me deu apoio. 6. Na minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu as embebedei e derramei o seu sangue por terra. O que vai acontecer? A Bíblia fala que Jesus vai pisotear, vai esmagar todos aqueles exércitos que estiverem atacando Israel. Essa é a batalha do Armagedon. Ah, Pedro, vincula isso com o Apocalipse? Vamos lá, vamos vincular com o Apocalipse. Até agora você não mostrou o Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse 19. Versículo 11. Tem até uma música, né, Boners? Dessa canção aqui, né? Vi o céu aberto e um cavalo branco. É esse texto aqui. 19:11. Vi os céus abertos. E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e guerreia com justiça. Lembra lá que Isaías fala que ele julga com retidão e com justiça? A Bíblia é maravilhosa, né? Até porque a figura de linguagem é a mesma, tá certo? Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça muitas coroas, seu nome ninguém conhece, só ele mesmo. Olha aqui, está vestindo com um manto tingido de sangue. O que é o texto lá que nós lemos de Isaías? O manto dele está... A figura é a mesma, tá? É muito claro que a figura é a mesma. Eu só li o texto para mostrar para vocês que é o próprio Jesus que executa aquilo lá, tá? E o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são os exércitos do céu vestidos de linho branco puro? Não são os anjos, somos nós, tá? De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Por que somos nós? Porque nós estamos voltando com Jesus na parousia. Ele está voltando para instaurar um milênio. E ele traz consigo os exércitos dos céus, que somos nós, a igreja, que vamos reinar com ele. A teoria do arrebatamento ela não é absurda. Ela se encaixa perfeitamente, tá certo? Respeitando quem pensa diferente, para mim tem muita coerência nessa teoria. Eu não vejo pontas soltas aqui, tá certo? Então ele volta, e ele está vestido, vestes brancas, da sua boca sai uma espada afiada, e com ela o quê? Ferirá as nações, e governará com cetro de ferro. Olha aqui a figura de linguagem, ele governará com cetro de ferro. E pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus poderoso, que é o texto que nós lemos lá de Isaías 63. Então é o próprio Jesus. Então, vamos lá, vamos resumindo. Finalzinho da grande tribulação. Anticristo, falso profeta, reunindo o exército para lutar contra Jerusalém. Eles querem ser adorados. O falso profeta reunindo, angariando, promovendo a adoração do mundo inteiro para o anticristo. Todas as nações do mundo adorando o anticristo e o falso profeta. Israel vai falar, não, nós não queremos. Daniel 9 diz que o falso profeta ele vai querer assentar-se no templo de Deus. Então a gente já entende que vai ser reconstruído o templo de Deus, lá no Domo da Rocha, lá o lugar lá que é conhecido como Domo da Rocha, que eles falam que é a pedra do início do mundo. Ali eles falam que é o Jardim do Éden, onde Abraão tentou sacrificar Isaac, e ali é o conhecido Domo da Rocha, tá certo? Quem dizem isso são os judeus, eu não sei atestar essas informações, eu estou reproduzindo as informações que eu ouço deles. Então, eles não vão querer, ali vai ser reconstruído um templo, os judeus vão reconstruir um templo ali, e o anticristo vai se assentar naquele templo, de acordo com Daniel 9, e vai querer ser adorado como Deus. Israel vai falar, não. Então ele vai reunir todas as nações para lutar contra Israel. E aí ele reúne todas as nações, como nós vimos lá em Zacarias, e eles vão pressionar Israel, e Israel não vai aguentar.
Só que aí, na tribulação, vão ter 144 mil judeus pregando e vão ter duas testemunhas dizendo: Jesus é o Mashiach, Jesus é o Mashiach, não vai vir outro, não tem outro, é Jesus, ele é o Filho de Deus. Aí a Bíblia diz então que ele derrama do seu Espírito, eles olham para aqueles a quem eles traspassaram e clamam. E aí então Jesus vem, e aí ele pisa no Monte das Oliveiras, abre o Monte das Oliveiras, a nação de Israel passa por ali, aí fica Jesus, Israel e os inimigos. Aí o que acontece? Não dá outra, né? Ele pisa sozinho e ele mancha suas vestes de sangue. E a gente vê, Apocalipse 19, de acordo com a Carol, que fez a pergunta para mim, Apocalipse 19, ele vincula todos esses textos e a gente consegue ter esse pano de fundo. A gente consegue entender dessa maneira. Amém? Essa é a batalha do Armagedon. Amém? Alguma dúvida? Aí ele derrota o anticristo. 2 Tessalonicenses diz que ele mata com o sopro da sua boca, pela manifestação da sua vinda. E aí então o que acontece? Mateus 25, do 31 ao 46, ele começa o julgamento das nações. Servo bom e fiel, te dei 5 talentos, foi fiel em 5 talentos? Reina sobre 5 cidades. Servo bom e fiel, te dei 10 talentos, foi fiel em 10 talentos? Reina sobre 10 cidades. Aí ele vai começar o julgamento das nações. E Jesus contou isso em 2 parábolas, na parábola dos talentos e na parábola, uma outra parábola lá. Das minas, exatamente, muito bem. E aí então ele começa o julgamento das nações. Aí ele começa a distribuir a terra. E aí ele implanta o milênio, ele distribui a terra de Israel para os judeus, e aí começa então o milênio, começa a ser instaurado o milênio. O que acontece com o anticristo, com o falso profeta? Mateus 19, versículo 20. A besta foi presa. Que besta é essa? A gente vê, vou ler e vou mostrar para vocês. A besta foi presa, com ela o falso profeta, que realizava sinais miraculosos diante dela. Bom, se são 2 bestas, ele está falando que com a besta o falso profeta foi preso. O que aconteceu? Essa primeira besta é o anticristo, né? Só fazer uma ligação. Então a besta foi presa, com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Olha aqui, os 2 foram lançados vivos no lago de fogo. No lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Amém? Então, o que acontece com o anticristo e com o falso profeta? São capturados e lançados vivos no lago de fogo. O que é o lago de fogo? É o inferno. É o Gehenna. É o estado final dos mortos. E tem gente que fala que não acredita no inferno. E a Bíblia fala que eles 2 são lançados lá para dentro. Jesus fala que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E tem gente que não acredita. Tudo bem. Tem gente que se olha no espelho e fala que é outra coisa. Tem gente que pensa que é Deus. Tem gente que pensa que é alguma coisa. Tem gente que não acredita em inferno. Mas a Bíblia fala. Lembra que eu falei da profecia de Babilônia? Quem estava aqui no domingo passado? Babilônia ainda não foi reconstruída. Então, é verdade. Tudo isso que está acontecendo aqui é verdade. Tudo isso que vai acontecer é verdade. Já está determinado, está decretado. Amém? Bom, aí ele julga as nações. E o que ele faz então com o diabo? Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Gente, eu não vejo dificuldade. Aqui, ó, desce do céu, depois do Armagedon, desce do céu, prende e acorrenta por 1000 anos. Eu não sei que tropé que o pessoal faz com esse texto aqui para não acreditar em milênio. Não sei. Sinceramente, eu não consigo entender. Tá certo? Então, vamos lá. Igual criança está aprendendo a ler e escrever. Eu sou a tia, vai. Vi descer do céu um anjo. Eu sou a tia da escola lá. Um anjo que traz na mão a chave do abismo. Chave do abismo. E uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Diabo em grego, Satanás em hebraico. E o acorrentou por 1000 anos. Lançou
no abismo, fechou e pôs sobre ele um selo para impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Não tem segredo. É saborosamente simples. Não tem erro, gente. Por quê? Porque agora Jesus começa a reinar por 1000 anos. E no milênio dele, Satanás está preso. E o anticristo e o falso profeta já estão lá. Acabou, gente. Não tem erro. Vai. Sim. Maravilha. Vamos lá. Vamos responder a sua pergunta. O Mateus, como sempre, né, muito legal, ele está... Eu gosto, é sério, não acho ruim não, pessoal. Se você está perguntando, é porque você está entendendo. Vamos falar, o Mateus está perguntando do julgamento. Ele não está, ele está querendo entender como que é o julgamento. Então eu vou explicar para vocês como que funciona a questão do julgamento. A Bíblia apresenta para a gente 3 tronos e 3 tribunais de juízo. Certo? Primeiro, o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. O Mateus está perguntando para mim a dinâmica do julgamento. Eu vou dar para vocês, tá? E aí a gente fala de sinais, né? A gente vai falar de sinais, né? 2 Coríntios 5:10. O que diz assim? 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós, Paulo está falando com a igreja, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então Paulo está dizendo que a igreja vai participar de um tribunal. A palavra grega aqui é bema, que é pódium. Quando que vai acontecer isso? Após o arrebatamento, a gente vai passar as bodas do Cordeiro, 7 anos lá no céu. Aqui vai ter um tribunal. Só que a palavra grega é bema, que significa pódium, que é para distribuir a recompensa. Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 3, se eu não me engano, que ele diz o seguinte, o que você fez vai passar pelo fogo. E se o que você fez passar pelo fogo for ouro, prata, pedras preciosas, vai permanecer. Se o que você fez for feno, madeira ou palha, vai se queimar e a pessoa não vai receber galardão, mas ela vai ser salva como que pelo fogo. Tá lá, Paulo diz isso daqui, tá? Então esse tribunal acontece no céu. É um pódium. Por quê? Porque é só recompensa. Ou seja, o que a pessoa fez por Cristo vai ser julgado. E sabe o que Jesus vai julgar? As motivações, as intenções. Lembra das 2 moedinhas da viúva? As pessoas lançando grandes quantidades, a viúva vai lá e lança 2 lépitos, 2 centavos. Jesus fala, foi a maior de todas. Então Jesus vai julgar o quê? Intenções. Qual vale mais? 1 grama de ouro ou 10 quilos de pedra? Não é, é 1 graminha, mas é ouro. O cara fez 10 quilos, mas é 10 quilos de pedra, de madeira, de feno, de palha, e vai queimar. Tudo bem? Então, quantidade para Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com intenção de coração. Tudo bem? Esse tribunal acontece no céu. Primeira ocasião de julgamento. Segunda, que o Mateus perguntou. Mateus 25, 31, 32. Quando Jesus desce à terra, na batalha do Armagedon, que nós acabamos de ver, ele prende o anticristo e o falso profeta. Aí então ele vai começar o julgamento das nações. Que julgamento é esse, Mateus? As nações serão julgadas para entrarem no milênio. Então não é um julgamento de salvação. Vamos ler? Vamos ler aqui? Quando o Filho do Homem vier a sentar-se em seu trono, na sua glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele e separará umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, recebam a herança, o reino que lhes foi preparado. Tá certo?
Pois tive fome e me deste de comer. E aí eles falaram, quando isso, Senhor? Quando fizeram meus pequeninos. E aos que não fizeram? Ele vai separar nas trevas. Então ele não vai ser a salvação, o estado eterno. Vai ser um julgamento para entrada no reino. E as pessoas que não foram para guerras e não foram mortas lá na batalha do Armagedon, sofrerão um juízo. E o que vai acontecer com ela? Os justos vão receber a terra, tá certo? Mas os ímpios, em versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai. Versículo 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Qual que é o fogo eterno? Já é o Guiena lá. Tá certo? Então as pessoas elas vão estar, Jesus vai estar separando e vai falar assim, ó, vocês fora do reino, fora para o fogo, fora para o inferno, e vocês entram no reino. Vocês entram. Por quê? Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede. Na grande tribulação, acredita-se que, por causa desse texto aqui, alguns vão tratar bem os judeus. Provavelmente alguns dos 144 mil. Provavelmente esse aqui, os meus pequeninos aqui, pode se referir aos 144 mil. Então é o julgamento para a entrada no reino. Tudo bem? Então nós temos um julgamento no céu, bema, logo no começo do arrebatamento, lá no céu, que é um pódio. Nós temos um julgamento, um trono, um juízo, quando ele instala o milênio na parousia, e aí nós temos o grande trono branco de Apocalipse 20, 11 e 12. Tudo bem? Aí é o trono que o filho chora, mas não ouve. Aí é por obras, e aí ninguém é salvo. Ninguém é salvo. Tem gente que fala que vai ter outra coisa aqui, eu acredito que não. Respeitando quem pensa o contrário, eu acredito que não. Tá certo? Aqui é o trono branco e aqui é no final do milênio. Aqui é no final do milênio. Tá? Recapitulando. Arrebatamento, julgamento da igreja. Pódium da igreja. Passa-se 7 anos, desce. O julgamento das nações. Outra ocasião de julgamento. Passa-se um milênio. No final do milênio, grande trono branco. Estado eterno. Novos céus e nova terra. Não. Isso, a irmã Zezé está muito bem observando que no tribunal de Cristo não vai ter condenação. Por quê? Porque é pódio, é só recompensa. Está salvo. Paulo fala, né? Aquilo que ele fez, se for queimado no fogo, ele vai sofrer prejuízo, mas ele será salvo como que pelo fogo. Paulo deixa isso bem claro. Tudo bem? Então lá no céu, você está no céu. Aí as motivações de coração, tudo que você fez ou deixou de fazer, vão ser avaliadas. A gente vive como se a gente não fosse responder pelas nossas ações. Já pararam para pensar nisso? Essa aqui é a verdade. Eu estou falando de mim. Às vezes, se a gente parasse para pensar que um dia nós vamos ter que responder por tudo que nós falamos, por tudo que nós pensamos e tudo que nós fazemos, se a gente tivesse essa ideia, né, Ednei? Tivesse essa convicção, a gente esquece que tudo está sendo anotado. E não só o que fazemos, mas com que intenção fazemos. Isso vai ser julgado, vai ser exposto, vai vir a público. Jesus falou, tudo que for dito às ocultas vai ser proclamado. Então haverá 3 ocasiões de julgamento. Big Brother, né? Amém, Mateus? Entendeu? Sim, primeiro julgamento, os arrebatados lá no céu. Dá para pôr aquela imagem, Alex? A gente vai encerrar, não vai dar para falar de sinais, Dina. Não tem como. Semana que vem nós estamos no acampamento. Dá para pôr aquela imagem lá? Fazendo favor? Vai, primeiro julgamento lá em cima. Sim, a igreja não vai ser mais julgada, porque ela já veio, está vindo lá no céu, ela já foi. O julgamento da igreja aconteceu onde? Em Jesus. Jesus foi julgado, sentenciado e pagou o pecado. Eu me uno a Cristo no seu corpo. Eu morro com ele e ressuscito. Então o julgamento da igreja ela ocorre em Jesus. Lá no céu é só uma recompensa, só uma premiação. E aí, no segundo, o tribunal para as pessoas que ficaram na grande tribulação. Próximo. O último, todo mundo. Então, quando ele volta aqui, ele está voltando. Sobe, fazendo um favor, lá para o céu. Volta para o comecinho do céu. Mais um pouco. Sobe mais um pouco. Não dá para subir mais? Para cima. Isso. Agora vem
Isso. Mais um pouco. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, volta aqui, ó. Volta só mais um pouquinho. Bodas do Cordeiro. Tem um círculo aqui, ó. Tá vendo? Mais um pouquinho. Aí, ó. Sacerdote de Cristo. Aqui, ó. Nessa parte aqui, vai um pouquinho para frente. Para cá. Isso. Ó, aqui, isso. É isso aí mesmo. Aqui vai ter o julgamento da igreja. Ó o tribunal de Cristo aqui, ó. Bem à direita aqui, ó. Tá vendo? Bem no canto aqui. Tá vendo o tribunal de Cristo? Ó, coroa corruptível. As pessoas vão receber coroas. E quem que vai provar? O fogo, tá? Vou aproveitar e vou ler aqui para vocês. Ó, 1 Coríntios 3, capítulo 9. A gente leu 2 Coríntios 5:10. Tem Romanos 14:10, que fala que são as intenções de coração. E 1 Coríntios 3, do 9 a 15, fala do fogo, que vai provar ouro, prata, pedras preciosas. Tá bem? Então aqui é o julgamento da igreja. Aí, dá uma diminuída aí, fazendo um favor. Isso. Vai, vem descendo. Aí no final, isso, lá no rei, lá, ó. No final vai ter o julgamento das nações. Isso. Perto do cavalo, vem para cá. Vai. Tá vendo que tem um trono ali, perto do cavalo ali, ó? Tá vendo que tem um trono? Ali é o julgamento das nações. Tá vendo? Ali tem um trono, ó. Isso, bem aí, ó. Bem aí. Tá vendo um trono aqui? Vocês estão vendo, né? Talvez o Alex não esteja vendo que tá longe, mas ó, tá bem um trono ali, ó. Ali é o julgamento das nações. Tá legal? Aí fecha, fazendo um favor. E agora lá para cima, para o céu de novo. Vai lá. Aí é o grande trono branco. No canto superior direito. Aí, o grande trono branco. Tá certo? Então são 3 ocasiões de julgamento, 3 juízos, 3 tribunais. É o que a Bíblia apresenta para nós. Entendeu, Mateus? Quando a gente visualiza, a gente consegue entender melhor. Por isso que eu gosto de responder pergunta, porque as perguntas elas esclarecem. Tá certo? Quando eu sei, claro, né? Mais alguma pergunta? Não? Bom, pessoal, e a gente encerra então, para não chatear a Dinair, com um único sinal, tá? Qual que é o sinal que tudo isso vai acontecer? Mateus 24:32. Aí aquele arquivo que eu te mandei, tá, Alex? Aquele do PowerPoint. Um único sinal. São 7 sinais. 7 sinais que isso está para acontecer, que são sinais da vinda de Cristo. Quais são? São 7. Jesus declarou isso lá no Sermão do Monte. Eu vou falar de um só de um. Mateus 24:32. Nós temos, só vou mencionar para vocês, nós temos sinal geopolítico, guerras, que nós estamos vendo na mídia toda hora. Nós temos sinal humanitário, fomes. Nós temos sinal na natureza, terremotos. Nós temos sinal social, perseguição. Nós temos um sinal emocional, ódio. E nós temos um sinal espiritual, apostasia. Só que eu só vou falar de um. Hoje nós vamos só falar de um. Mateus 24:32, para a gente poder encerrar. Aquele PowerPoint que eu te mandei, se você quiser, aquele PowerPoint. Qual que é o sinal de que Jesus está para voltar? Mateus 24:32. Aprendam a lição da figueira. Jesus está falando no Sermão da Montanha. E ele está no final do Sermão da Montanha. E ele diz o seguinte: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está próximo o verão. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Que geração que não vai passar? Jesus está respondendo uma pergunta. Nós não vamos falar do Sermão do Monte. Ele é bem trabalhado, dá para entender bem, mas hoje nós não vamos falar. Só atendendo a Dinaê. Qual que é o sinal? Jesus disse que toda a tribulação, a tribulação, o arrebatamento, as guerras e tal, está tudo incluído no capítulo 24 de Mateus. E aí ele dá um sinal, é o chamado super sinal. Jesus menciona esses 7 sinais que eu mencionei para vocês, mas ele dá um, que é chamado super sinal. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e as suas folhas brotam. Do que Jesus está falando? Do ressurgimento da nação de Israel. Quando que a nação de Israel ressurgiu? Em 14 de maio de 1948. E Jesus diz assim: quando vocês virem a figueira brotar e os seus ramos se renovarem, Jesus fala, não passará esta geração. A geração que viu
Israel brotar, que viu Israel ressurgir, vai passar por todas as coisas que Jesus descreveu no Mateus capítulo 24, que é grande tribulação, arrebatamento e segunda vinda. Esse é o super sinal. Eu vou falar só desse, não dá tempo da gente falar dos outros. Então, Pedro, como que isso tudo vai acontecer? Quando que isso tudo vai acontecer? Nós não sabemos. A Bíblia diz que nós não sabemos, mas nós podemos ver sinais. Quando que vai nascer o bebê? Não sei, mas eu estou vendo que a mulher já está em 9 meses, já está tendo contração, já está tendo um monte de sinal. Eu tenho que me preparar, porque daqui a pouco o bebê vai nascer. Sabemos quando vai ser? Não, mas nós temos 7 sinais. E o mais importante de todos é o ressurgimento da nação de Israel. Ela ressurgiu em 1948. Só um detalhe, a ONU se organizou e falou, vamos fazer a nação de Israel, e os países votaram. Deu empate. Metade queria, metade não queria. Quem que presidia o conselho? Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E ele deu o chamado voto de Minerva. Por causa do voto do brasileiro Oswaldo Aranha, a nação de Israel foi promulgada. Foi autorizada a reconhecer o Estado de Israel, por causa de um brasileiro. E a Bíblia diz assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É por isso que a gente vê uma terra com tanto problema grave, tantos problemas graves, mas uma terra abençoada por Deus. A gente mora num país abençoadíssimo por Deus. Que conflito que nós temos? Então a gente vê que isso daí é mais uma profecia de Deus se cumprindo. Então, Pedro, quem que vai passar? A gente sabe quando vai ser a grande tribulação? Quando vai vir o anticristo? Quando vai vir... Não sabemos. Não consigo te falar dia tal, a hora tal. Mas nós sabemos que está para acontecer. Por quê? Porque a nação de Israel brotou em 1948. A geração que viu a nação de Israel brotar vai ver surgimento do anticristo, do falso profeta, da tribulação, vai ver o começo do milênio. Não tem jeito. Amém? Mais alguma dúvida? Pessoal, tem dúvida? Pessoal, com isso então a gente encerra o nosso estudo, tá certo? O que fica disso tudo? Jesus diz, tem pessoas que acham que Jesus vem de uma vez, tem pessoas que acham que Jesus vem duas. Nós acreditamos que vem duas, mas todo mundo sabe que Jesus vai vir. Os próprios judeus já estão dizendo que estamos na era messiânica. De acordo com Marcos Eberlin, a Terra não tem nem 6.000 anos, tem aproximadamente 6.000 anos. De acordo com a contagem do calendário judeu, nós estamos no ano 5.000 e pouco. Se isso tudo estiver certo, nós estamos no ano 5.000, Jesus volta, começa 1.000 anos, aí nós vamos ter o 6º milênio. Aí no final do milênio, novos céus, nova terra. A história da humanidade vai ser escrita em 7 milênios. Se isso tudo estiver certinho, estiver acontecendo de maneira certa, já vivemos 5 milênios, depois de Adão até agora, estamos no ano 5.700 e não sei o quê, que é o calendário judeu. Nós temos mais 1.000 anos de Cristo, vai para 6.700 e pouco, e aí depois o grande trono branco, novos céus, nova terra. A história da humanidade vai ser contada em 7 milênios. Em 7 milênios, se isso tudo estiver correto. O fato é que nós não sabemos quando vai ser, mas esse sinal de Israel é o super sinal. Esse é um super sinal. Israel foi, depois da destruição de Jerusalém, por Tito Flávio Vespasiano, e depois um outro general lá expulsou os judeus da terra de Israel, logo depois, no ano 70 depois de Cristo, depois no ano 140, um general lá expulsou todo mundo. Israel ficou do ano 140 depois de Cristo até 1948 sem nação. Tanto que existe até uma teologia desenvolvida nessa época, que a igreja teria substituído Israel. E aí então Israel ressurge em 1948. Esse é o maior sinal. Esse é o maior sinal que podemos ter. Algo que ninguém imaginaria. Algo que ninguém imaginaria, Israel ressurgindo como nação. Amém? Ou seja, está próximo, Jesus está para voltar, acreditamos no arrebatamento, então Jesus está próximo para voltar para arrebatar a sua igreja. Depois 7 anos de tribulação, depois Armagedon, milênio. E quem estiver com Cristo, Pedro, eu não entendo tudo isso daí. Tudo bem, você tem que estar com Cristo. Se você não decorou tudo, é só você estar com Cristo que está tudo certo. Você vai vivenciar todas essas coisas. Amém? Obrigado, que Deus possa abençoar.